Gênesis 26. Versículo 16 em diante. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamava seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse-lhe: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. A intenção em ler essa passagem é mostrar para nós, por um lado, que embora o nosso Deus seja o mesmo Deus de Abraão, e disse Paulo aos Gálatas, que os que são da fé são filhos de Abraão, herdaram as promessas de Abraão, e Isaque de alguma forma é uma figura nossa também, porque Isaque recebeu toda a herança de Abraão sem ele ter feito nada. E assim somos nós. Em Cristo Jesus, nós recebemos todas aquelas bênçãos celestiais, como está em Efésios 1:3. Tudo nos foi dado pela graça de Deus. Somos filhos da promessa de Abraão em Cristo Jesus. No entanto, a gente vê que o verso 18 está dizendo que Isaque tornou a cavar. E ele achou ali poços que Abraão, nos seus dias, havia cavado. Só que os filisteus entulharam aquele poço depois que Abraão morreu. Então você está vendo que inicialmente Isaque não teve trabalho nenhum, mas Abraão cavou muitos poços. E esses poços eram de águas. Só que vieram os filisteus, que representa a carne, representa o inimigo na Bíblia, e entulhou esses poços de água e eles pararam de fluir. Qual foi a missão de Isaque agora? A missão de Isaque foi tirar esses entulhos para a água poder voltar a jorrar. Verso 19 diz que cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Irmãos, na Bíblia, o que águas vivas representa? Quem é a fonte de água viva? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou em João 7:37, que diz: quem tem sede, vem a mim. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, vocês lembram o que ia acontecer? Fluirão do seu interior rios de águas vivas. Quem crê em mim, como diz a Escritura, quer dizer, Isaque cavou com seus servos e encontrou ali rios de água viva. E o Senhor está dizendo: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Ou seja, nós temos que crer e cavar nas Escrituras. E à medida que
nós nos aprofundamos nas Escrituras, nós vamos encontrar esse rio de água viva que é o Senhor. Eu, por misericórdia do Senhor, tive o privilégio de viajar pelo Nordeste, pelo Norte, por lugares muito secos, né? E não tem água, nem água potável, nem água encanada, não tem tubulação, não tem nada. Como é que aquele povo vive? Eles descobriram que nas zonas mais profundas existem lençóis de águas. Então eles cavam, eles vão cavando poço. Muito interessante que quando começa a cavar, no começo está tudo seco, né? Dá vontade de desistir. Mas daqui a pouco você começa a encontrar uma areia ou uma terra úmida, e isso é sinal de que está passando água numa região mais profunda. Eles vão cavando até achar o lençol de água. E uma vez que você acha a água, essa água é viva, ou seja, ela tem vida, ela flui. E ali eles passam a se alimentar, a produzir e beber água, não somente eles, seus filhos, vizinhos, o gado, a plantação. Quanta vida tem ali, porque eles acharam águas. E é isso que o Senhor espera de nós. Ele nos deu tudo por graça em Cristo Jesus. Mas, no mínimo, Ele espera que a gente venha se aprofundar na palavra, na comunhão com Ele. Para a gente não viver na superfície da sequidão espiritual. Muitas vezes estamos morrendo porque nós não cavamos. Essas águas estão em Cristo e é pela fé. Já foi nos dada, mas olha o que aconteceu. Os filisteus vieram, o verso 18 diz que entulharam. Quantas coisas o inimigo tem usado para entulhar o poço que o nosso Pai nos entregou? O que os inimigos usaram? O que os filisteus usaram para entulhar esse poço, ou esses poços? Usaram coisas boas. Você tem pedras, paus, você tem mato, tudo que Deus criou. Em outras palavras, o inimigo quer pegar coisas boas que Deus nos deu, mas quer que a gente perca esse propósito de uma vida mais profunda em Cristo. E essas coisas vão entulhando o nosso coração, o nosso espírito. Quando a gente menos espera, por motivos bons às vezes, nós perdemos o fluir da vida de Deus em nós. Então tem que ter muito cuidado, porque coisas boas podem tomar o lugar da fonte da vida, que é Cristo. Não é apenas o pecado. Os filisteus representam a carne, e a carne é inimizade contra Deus, que nós vamos ver isso em Romanos 8. Mas ela quer se beneficiar de tudo que Deus deu para tomar o lugar do nosso Senhor. E isso é um perigo muito grande. Então no 19 diz que eles cavaram ali e acharam um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali. Você está vendo o espírito de Isaac? Ele não se contentou, ele está sempre partindo, ele está sempre andando, porque ele era peregrino e forasteiro em terra estranha, conforme o seu pai Isaac. E Pedro fala isso, que nós somos estrangeiros ou peregrinos. Quer dizer, a vida de um cristão é a vida de um peregrino. Nós não devemos criar raízes nessa terra porque nós não somos daqui. E a nossa peregrinação é rumo à Nova Jerusalém. E sempre devemos peregrinar para encontrar águas vivas. Se a gente se estagnar em situações e criar raízes nessa terra, nós vamos morrer. O propósito do Senhor é nos levar a trilhar o caminho da palavra. Por falar em peregrino, o segundo livro mais lido do mundo é O Peregrino, de John Bunyan, que foi um clássico de um puritano. Ele foi encarcerado e ele escreveu esse livro. E esse livro fala do caminho ou da jornada do peregrino e quantos obstáculos os filisteus colocam diante do peregrino. Vale muito a pena, né, ler essa obra, que ela é maravilhosa, ela vai nos lavando, né? É uma obra escrita em estilo ficção, ou romance, que seria a palavra mais correta, mas está tão cheio de unção, tão cheio de vida, e fala exatamente disso aqui. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Então, se você persevera, você vai ver que chega uma hora que a carne não tem mais poder sobre você. Por quê? Porque atingiu uma plenitude de vida no Espírito. A gente tem que, pela fé, entender que nós estamos numa guerra
E essa guerra é vencida pela vitória do Calvário, à medida que a gente se firma nisso. Mas nós temos que prosseguir, né? Não porfiaram mais. Por isso chamou o seu nome de Reobote. E disse, porque agora o Senhor nos alargou e crescemos nesta terra. Quer dizer, eles conquistaram, eles dominaram aquele lugar. Irmãos, só quer alargar o nosso coração e nos levar a conquistar essa batalha que nós estamos enfrentando. Depois subiu dali a Berseba e apareceu-lhe o anjo naquela mesma noite. Você está vendo? Tem hora que a gente acha assim, poxa, o Senhor não fala mais conosco, não tem mais experiência com Deus. Não, é que você está na carne. Nós temos que prosseguir pelo Espírito. Depois que ele se posicionou em Cristo, representa aqui, apareceu-lhe o anjo do Senhor naquela mesma noite. E disse-lhe, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência, não meramente por amor a você, mas por amor de Abraão, meu servo. Olha o amor do Senhor, irmãos. Então edificou ali um altar. Onde Isaac edificou um altar? Onde Deus falou com ele. E aonde havia águas fluindo. Irmãos, onde temos edificado a nossa vida? Entende? Nós temos que edificar a nossa vida onde está fluindo águas vivas, que é a palavra de Deus. Onde o Senhor está falando conosco, viva aí. Edifica a sua vida, cria raízes profundas, crie relacionamentos de edificação, porque aqui é o lugar onde Deus tem falado conosco. É em Cristo, na sua palavra, na comunhão dos santos. Infelizmente, nossa tendência é ir para o Egito. O Egito representa o mundo. Mas Abraão é aquele que saiu de Ur dos Caldeus da Babilônia e ele está seguindo para Canaã. Assim somos nós. O inimigo faz de tudo para nos tirar da comunhão. Mas o Senhor nos chama para fazer um altar. O que representa o altar, irmão? Irmãos, total entrega. Consagração. O Senhor quer que a gente consagre a nossa vida. Mas você está vendo que é uma batalha? É dia após dia. E invocou o nome do Senhor, verso 25, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque novamente cavaram ali um poço. Que o Senhor nos ajude a ser como Isaque. Cave na palavra, medite na palavra, na oração. Tem muita água, tem vida, tem luz, e isso espanta, vence a morte, as dificuldades. O nosso interior passa a fluir rios de água viva que não apenas venham nos saciar, mas vai saciar as pessoas que estão ao nosso redor. Ontem nós cumprimos uma promessa, né? Porque a vizinha da frente sempre nos convida para almoçar, para ir. Eles gostam muito de fazer festas, né? E nunca deu para a gente ir, de vez em quando estão viajando. Mas ontem foi aniversário do filho dela, de 40 anos. E já há muito tempo ela convidou, eu não tinha compromisso assim mais sério, e prometemos de ir lá. E fomos. E vieram a parentela, que um número assim muito grande de pessoas, sabe? E eu fiquei olhando, assim, uma alegria entre eles, né? Falei, poxa, eles estão fazendo o que nós devemos fazer, né? Convidar os vizinhos, como Jesus orientou, né? Para comer conosco, para ouvir o Evangelho. Eu fiquei olhando aquilo, eles nos receberam muito bem. Mas, irmãos, a sensação de morte, sabe? A gente conversando, mas chega uma hora que não tem assunto. E eles não percebem, cada um toma assim 15 cervejas, 10, 20 latinhas de cerveja. Eu fiquei olhando aquilo, porque faz muito tempo que eu não estou num ambiente desse assim. E tinha um barril de cachaça, aquelas cachaças de alambique, bem natural. E eles bebiam como se fosse água, sabe? É o melhor que pode fazer. Eles estão no ambiente deles, nenhuma crítica assim de julgamento, né? Mas eu fiquei olhando assim, é tudo que eles têm, sabe? Mas você não encontra vida. Era uma sensação de morte, sabe? Falei, poxa, a gente está almoçando com os irmãos, comendo com os irmãos. Você percebe a presença de Deus, a alegria do Senhor, uns assuntos edificantes. Ele me deu uma compaixão, né? Porque eles não conhecem esse poço de água viva, sabe? Uma vontade de abraçar eles, de pregar o Evangelho, né? Mas assim, que diferença você está no Egito
e você está em Canaã, ou no mínimo no caminho peregrinando para Canaã. E eu dando atenção, mas chegou a hora que não tem mais conversa, não tem assunto. Então, irmãos, nós temos um privilégio tão grande de que o Senhor nos chamou para andar com Ele. E agora Ele quer que a gente venha, pela fé, a cavar nisso aqui, ó. Eu tenho falado para vocês o Salmo 23, né, o Salmo do pastor, com a ovelha, e diz assim: Ele me guia aos pastos verdejantes. Qual o sinal de que o Senhor está guiando a sua vida? É quando Ele guia você para o pasto verdejante. E esse pasto representa a palavra, representa Cristo. Se você tem tido uma direção, uma sensação, uma força, qualquer inclinação que te aparte desse livro e da comunhão com os santos, não é o Senhor que está guiando. O Senhor guia as suas ovelhas onde tem pastos verdejantes e as águas tranquilas por amor do seu nome. Não é capim verde, né? É pastos verdejantes e as águas tranquilas. Então, queridos, que nós possamos cada vez mais, né, seguir o Senhor. Esse texto ele é maravilhoso porque ele representa essa jornada que nós estamos. As águas profundas estão diante de nós, mas no mínimo o Senhor quer que a gente coopere com Ele. A gente lembra do Salmo 21, né? Aquele que medita na lei do Senhor dia e noite serão como árvores plantadas junto às fontes do ribeiro, as folhas estão sempre verdes, não receia quando vem o calor, e no seu tempo certo dá o seu fruto. Mas as raízes estão se aprofundando, achando as águas profundas. Assim o Senhor espera de nós, que nossas raízes se aprofundam em Cristo, o nosso Senhor, na palavra de Deus. Amém, queridos? Por isso nós estamos nos aprofundando em Romanos. Hoje nós não vamos gastar, talvez não vamos gastar tanto tempo, mas é muito importante, vamos lá em Romanos 8, a gente ter essa introdução para a gente considerar que nós estamos nos aprofundando na palavra do Senhor, né? O versículo central de Romanos é o capítulo 1, verso 16. Alguém lembra o que diz Romanos 1, 16? Senão a gente pode ver, alguém pode ver, não tem problema, né? Vai, Flávio. Eu não me vergonho do Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É isso aí. Deus, depois eu creio. É isso aí. Esse é vamos dizer assim, o ponto-chave, ou a direção de Romanos, né? Não me envergonho do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiramente do judeu e depois do grego. É isso que Paulo está aqui destilando para nós, descortinando para nós as riquezas insondáveis de Cristo por meio do Evangelho. E esse Evangelho ele tem poder para nos salvar. Você vai encontrar águas vivas nesse Evangelho. Talvez você esteja na superfície e a sua alma está faminta, está árido e o mundo não tem nada para oferecer. O Senhor falou à mulher samaritana: quem beber dessa água, desse poço de Jacó, vai voltar a ter sede. Mas da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Pelo contrário, será como um rio de água viva que saltará do seu interior. Esse é o Evangelho, né? E o mundo, você bebe os prazeres da carne, e quanto mais você bebe, mais sede você tem até morrer seco. Então, quando nós chegamos em Romanos, nós já vimos até o capítulo 7 e agora nós chegamos ao capítulo 8. O capítulo 6 mostra que Paulo várias vezes fala, por algumas vezes, sabemos. Sabemos é uma palavra-chave de Paulo nesse evangelho. Sabemos, Romanos 6,6, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Saibam disso. O velho homem, esse impostor que habita em nós, que requer os prazeres,
que é rebelde contra Deus, que representa o homem velho que é Adão, o Senhor crucificou ele. Assim como você não cobraria uma dívida de um defunto enterrado a 7 palmos da terra, e esse defunto também não responderia, Paulo está falando para nós que o corpo do pecado foi desempregado. Ele morreu. Não temos que satisfazer mais a exigência da lei, que ela nos exige, nos impõe cumprir coisa que a nossa não dá o poder para a gente obedecer, e que nós morremos com Cristo, ou seja, não devemos mais nada ao velho homem, não devemos mais nada, nem sequer a própria lei religiosa e moral, no sentido de que pela nossa força natural nós não temos condição de cumprir. Então Paulo fala assim: considerai-vos como mortos. E no verso 13 de 6, do capítulo 6, ele fala: apresentai os vossos membros, os corpos como vivos dentre os mortos, para a gente agora cumprir a vontade de Deus. Nós precisamos saber que morremos, no verso 6, no verso 11, considerar-vos mortos, e no verso 13, apresentai-vos. São 3 coisas. Consideramos que morremos, sabemos que morremos, consideramos que morremos e nos apresentamos a Deus como aqueles que ressuscitaram dentre os mortos. O que nós fizemos hoje? Nós nos levantamos e nos apresentamos como aqueles que vivemos. Vamos congregar. Mas qual é a intenção da nossa carne? Lembra como é que foi? Eu não sei para vocês, né? Mas comigo de vez em quando é assim: nossa, tá um friozinho hoje. A cama tá boa, esse edredom, né? Hoje acordei muito cedo, estava um friozinho, levantei, dei um chamego lá pro Charles, lá, que é o nosso mascote, mas estava um friozinho, rapaz. E eu querendo, né, estar diante do Senhor. Mas assim, é sempre essa luta dentro de nós. Os filisteus representam a carne. Você tem essa batalha dentro de nós, né? E aí no capítulo 7, Paulo vai mostrar a tolice do homem que tem esperança nele mesmo. Ele chega a falar assim: o bem que eu quero fazer. Então ele acha que pode fazer o bem. E Deus permite. Chega uma hora que Paulo fala assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Quando eu quero fazer o bem, o mal já está adiante de mim. Oh, mas se o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço, logo já não sou mais eu, mas é o pecado que habita em mim. E Paulo começa a ver ou mostrar esse conflito com a lei. Ele falou: eu consinto com a lei que é boa, ela é santa, ela é pura, ela é justa. Não tem problema na lei de Deus, mas eu sou vendido ao pecado. Em outras palavras, a lei que nós achamos que Deus nos deu para obedecer, na verdade, Deus nos deu a lei como um diagnóstico para revelar para nós a nossa doença, a fábrica de pecado que tem dentro de nós. Deus não esperava que a gente cumprisse a lei. A lei, de alguma forma, foi dada para ser quebrantada, no sentido de que o fim da lei é Cristo e o salário do pecado é a morte. Deus deu a lei ao homem porque o homem tolo que achava que valia alguma coisa e que era bom em si mesmo, Deus permitiu que o homem entendesse que ele não pode fazer absolutamente nada. O bem que eu quero fazer, você não pode fazer. Não, eu posso, então tá bom, então vai. E quando ele vai, o que acontece? Puxa, eu prometi que ia fazer e eu pequei de novo. Não, você vai pecar sempre. Não faz promessa que você vai melhorar, porque não tem conserto para você. É isso que o Senhor estava falando. Crucificou esse velho homem, porque agora ele nos deu uma nova vida, e essa vida está em Cristo. Como disse Paulo, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então esse capítulo 7 está mostrando a insuficiência do homem em si mesmo, a malignidade que corre nas veias e na natureza do homem.
Até o ponto que Paulo está revelando o homem ali em si no conflito com Deus diante da lei. E ele chega a gritar, né? Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Você está vendo que agora o homem precisa de libertação da lei do pecado e da morte. Então, Paulo começa a mostrar ali pelo menos algumas leis, 4 leis pelo menos. Primeiro, a lei da palavra escrita. Estou no final de Romanos 7. Antes de entrar no 8, estamos revisando. Primeiro, a lei escrita. Pelo meu espírito, disse Paulo, eu tenho prazer na lei de Deus, que é a palavra de Deus. Claro que lá era o Velho Testamento, hoje para nós é as Escrituras. Né? Mas vejo no meu corpo uma outra lei. Qual outra lei? Que quando eu me levanto para cumprir a vontade de Deus, eu vejo nos meus membros uma outra lei que guerreia contra a lei do meu entendimento. Olha uma outra lei aqui. Ó. Uma coisa é a lei da palavra escrita, outra coisa é a lei do meu entendimento. De maneira que com o meu entendimento eu concordo com a palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus. No meu espírito eu tenho prazer na palavra de Deus. Mas quando eu vou praticar a palavra de Deus, eu vejo no meu corpo uma outra lei que me escraviza. E ele chama essa lei a lei do pecado e da morte. Estão vendo, irmãos? Que na queda, aquele veneno da desobediência da serpente passou a correr nas veias de todos nós. Por isso que Paulo agora revela o desespero do homem. Como é que nós vamos fazer? Eu creio na palavra de Deus, eu sei que Deus é santo, é justo. E além da palavra escrita, essa palavra está na minha consciência e na minha mente. Mas quando eu vou fazer, tem uma lei mais forte do que eu não consigo agradar a Deus. E aí nós chegamos no capítulo 8, nessa 4ª lei, que é a lei superior. O verso 1, se alguém pudesse ler. Podemos ler o 1 e o 2, por favor, de Romanos 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Você está vendo o que Paulo está mostrando para nós? Que somente uma lei superior poderia levar o homem à total libertação. É como a lei da gravidade, que tudo que você solta é atraído para a terra. É uma lei que atrai e gera queda. Você pode falar aí quantas vezes você quiser. Ó, Bíblia, eu vou te colocar aqui em nome do Senhor, presta atenção, você vai ficar aqui parado, você vai me obedecer. Eu falo, eu concordo, então estamos de acordo. Hoje eu já caí um bocado de vez, mas hoje eu vou te obedecer. Quando você solta ela, cai. Por quê? Não é porque ela quer. Ela prometeu que ia ficar aqui flutuando, obedecendo o seu dono. Mas tem uma lei que é mais poderosa. E essa lei governa, e aí ela cai. É isso que é Romanos 7. Mas no Romanos 8, o Senhor está mostrando que é como que ele tirasse essa Bíblia e colocasse ela numa outra lei, que não é mais essa lei da gravidade, é uma lei onde ela flutua. O Senhor nos tirou da lei de Moisés, no sentido de que, não é que ele nos tirou da lei, deixa eu corrigir isso. O Senhor nos tirou debaixo do pacto do Velho Testamento, porque lá a lei nos obrigava a praticar as coisas que são verdadeiras, mas o Espírito Santo não havia sido ainda derramado, porque Jesus não havia morrido nem ascendido aos céus. Então o Espírito Santo não havia sido derramado. A lei fala, faça isso, mas ela não te dá o poder para você não fazer. Estão entendendo? Então, por mais que você concorde na cabeça com o que aqui na Bíblia está dizendo, dentro de você não há poder em si mesmo. Pelo contrário, existe a lei do pecado e da morte. De maneira que tudo que é proibido parece que se torna mais prazeroso. Não é assim? Ainda com as crianças, você fala, não mexe nessa caixa de bombom, eu vou ali na padaria e já volto. Você não mexe, pronto, para que você foi falar isso? Enquanto você não falou, ela estava tentada. Ela sabia, mas agora que você falou, não mexe, aí você aguça. É isso que Paulo fala no capítulo 7. Porque é uma lei que está dentro dela. Né?
Quantas regras naturais nós temos diante de nós? Alguém já disse que o homem quebrou especialmente o 14º mandamento. Porque você tem muitos mandamentos que o homem por si só poderia fazer. Não terás outros deuses. Bom, então eu não vou adorar ídolo. Não vai fazer isso, mas quando fala assim, não cobiçarás a mulher do teu próximo. O 4, não cobiçarás, obrigado. Não, é uma coisa que está dentro da pessoa. Não é um ídolo que você está fazendo. É uma coisa que está lá dentro. Essa natureza. E agora complicou. E o Senhor está querendo mudar essa situação. Então, agora quando Paulo está mostrando, vamos dizer, a parte essencial dessa crise humana, que não é simplesmente uma questão moral do homem fazer ou não fazer, mas é uma questão da natureza. Eu não posso, ainda que eu quero. Por isso que ele vai dizer, olha, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa condenação que a gente pensa, nós somos livres da condenação do inferno. Não é bem isso que Paulo está dizendo, ainda que faz parte do pacote. Mas a condenação aqui é a condenação de que o homem cria na lei, mas não conseguiu obedecê-la, e essa era a condenação. Ele estava debaixo de um jugo. Agora ele fala que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em. Esse em significa estar dentro. Nós não vencemos o pecado, nós não vencemos a morte, nós não vencemos o mundo, a corrupção, a doença, a condenação eterna, nós não vencemos nada. Mas o que aconteceu com o poder do Evangelho? Deus nos tira do homem velho e Ele nos coloca em Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus ressuscitou, então agora essa ressurreição, ela passa a fluir dentro de nós. Porque Ele venceu o pecado, a vida de Jesus que passa a morar em nós, no novo nascimento, nos dá o poder também para viver uma vida de vitória sobre o pecado. Estão entendendo, irmãos? Deus nos colocou não numa religião, não numa denominação, não num templo. Quando o Senhor me salvou, minha mãe falava assim, o Gerson agora passou a crente. Mas passou a crente? Era isso que eles criam. Você deixou o catolicismo ou o espiritismo, você passou a crente, como se fosse uma coisa que é você que faz, né? Deixou de ser isso, vai ser aquilo. Não, o Senhor nos batizou, Ele nos colocou dentro de uma outra pessoa. E quem é essa pessoa? É Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é a salvação. Ele é o lugar da nossa habitação. Agora nós passamos a ter Cristo como nosso esconderijo. Ele habita em nós e nós habitamos nele. Como eu costumo ilustrar, é como o café com leite, né? Depois que você junta, você não separa mais. Então, o Espírito Santo quer abrir os nossos olhos para a gente entender que nós agora, pela fé no Evangelho, o Senhor nos transportou de uma vida caída e nos colocou nessa vida gloriosa. Então já não é o seu esforço, a sua promessa. Você já não tem que estar olhando para você, essa comiseração, ai de mim. Não. É olhar para o Senhor. É confiar no Senhor. É cavar na palavra de Deus para encontrar essa vida que jorra da palavra e nos leva a viver uma vida vitoriosa. Por isso que o verso 2 vai dizer assim, porque a lei do Espírito de vida, não mais a lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte opera em que lugar da nossa vida? Em que espaço da nossa vida? Aonde que ela está? No capítulo 7 fala. Aonde Paulo via essa lei operando na vida dele? É na carne. Está vendo? O homem ele é formado de espírito, alma e corpo. E a carne aqui, o que ela representa? O homem em si, sem depender de Deus. A natureza caída. Você confiar em você mesmo. Se você confia em você e não se agarra pela fé no Filho, se você não exercitar o seu espírito,
ele vai morrendo, ele vai ficando fraco. E a carne vai ficando forte. Estão entendendo? É isso que Paulo está mostrando para nós. Olha essa guerra, irmãos, e depois nós voltamos aqui em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Olha como que Paulo encara essa situação. Verso 16. Perdão, vamos ler o verso 13. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. É a liberdade da lei. Nós não estamos mais debaixo da lei, daquele jugo, né? Mas não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne. Já que eu sou livre, então eu posso viver do jeito que eu quero. Mas servi-vos uns aos outros pelo amor. E o 16 diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Você está vendo que a carne exige? Ela requer, ela briga, ela está clamando pelo pecado, ela está clamando para satisfazer a si mesma. Ele fala, como é que você vai vencer a carne? Não é prometendo. Ele fala, digo, porém, andai em espírito. Você se une ao Espírito Santo pelo poder do Evangelho e você alimenta o seu espírito na palavra de Deus. E o Espírito tem poder para abundar a vida de Cristo. E você não precisa mais satisfazer os desejos da carne. Mas se você não se alimenta da palavra de Deus, será como aquele povo no norte, que por mais que quer água e faça até a dancinha da chuva, para ver se vem a chuva, irmão, se não cavar, você não vai achar água. Tem que se alimentar da palavra de Deus. Amém? Andai espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne, quem que pode ler o 17? O que ela faz? A carne luta contra o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro de modo que não conseguis fazer o que quereis. Está vendo que tem uma guerra dentro de nós? Quem vai ganhar, irmãos? Quem você dá mais comida? Quem tiver forte, né? Se você alimenta a carne, você vai apagar o espírito. É isso que está aqui. Mas se sois guiado, verso 18, pelo Espírito, o que acontece? Não estás mais debaixo do jugo da lei. O que ele quer dizer aqui? Que quando o Espírito Santo governa e dirige a nossa vida, ele nos capacita a viver uma vida santa, uma vida que agrada a Deus. Mas quando eu desobedeço o Espírito e eu mando na minha vida, eu decido o que eu quero fazer, esse é o pecado de Adão, é a independência de Deus. Então agora você vai voltar para o jugo da lei. Qual o jugo da lei? Que você sabe a vontade de Deus, mas você não tem poder em si mesmo para cumprir. E isso gera o quê? O salário do pecado é a morte. Oh, irmãos, precisamos orar. Senhor, salva-me de mim mesmo. Eu sou um tolo, um louco. Não deixa eu guiar minha vida. Que quando eu guio a minha vida, eu só sei cometer pecados e tragédia. Não só a mim, mas as pessoas que estão ao meu redor. Precisamos permitir ser guiado por Deus através da palavra, da comunhão, do pastoreio e desconfiar de nós. Por isso que Jesus falou, se alguém quiser vir após mim, a primeira coisa que ele tem que fazer é negue-se a si mesmo. Porque as obras da carne, quem quer ler o 19? Ora, as obras da carne são conhecidas que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, distensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu fico claro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Você está vendo, irmãos?
o que a carne quer e luta por isso. Mas o fruto do Espírito é, em primeiro lugar, amor. O amor nos liberta de nós mesmos, da escravidão do ego, né? Gozo. Olha aqui, irmãos. Por que muitas vezes não temos alegria? Porque não estamos no Espírito. E a inclinação da carne é morte. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Isso é a palavra de Deus, irmão. Não é uma psicologia. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Em outras palavras, se no nosso interior estamos unidos com o Espírito Santo, estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, toda a nossa manifestação exterior, seja onde vamos, o que fazemos, com quem lidamos, será também mediante o Espírito Santo. É uma vida interior e uma vida exterior. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então Paulo está aqui mostrando essa questão de uma vida pelo Espírito ou uma vida na carne. Vamos voltar ao capítulo 8 de Romanos. Verso 3. Porquanto que era impossível a lei. O que era impossível a lei? Romanos 8:3. O impossível à lei era nos dar o poder para obedecer os critérios da lei. Por que era impossível? Porque a nossa natureza é pecadora e não éramos salvos na lei. O Espírito Santo não habitava dentro do homem. Por isso que é impossível, tá certo? Visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, ou seja, o Verbo se fez carne, ele veio como homem, pelo pecado, ele condenou o pecado na carne, ele morreu na cruz e crucificou, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Uma vez que Cristo morreu e cumpriu a lei, agora a justiça da lei se cumpre em nós. Não que nós passamos em nós mesmos obedecer e cumprir a lei, que isso é impossível, mas Cristo cumpriu a lei e agora nos deu o Espírito Santo. E agora no Espírito toda a exigência da lei é cumprida em Cristo e vivemos nessa vitória. Agora o verso 5, quem que pode ler? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, Uhum. mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Tá vendo? Se você é só da carne, você vai se inclinar para quê? Para as coisas da carne. Quais coisas da carne? Olha, capítulo 5 de Gálatas que nós lemos lá. Você viu o que nós lemos lá? Mas aqueles que são do Espírito, eles se inclinam para as coisas do Espírito, né? Lembra quando o senhor fala da parábola do joio e do trigo? Os dois são iguaizinhos, né? E o senhor fala para não tentar tirar o joio, porque qual é o risco de tirar o trigo junto? Qual que é a diferença do joio e do trigo? Alguém sabe? Alguém já leu um pouquinho sobre isso? O joio cresce reto. O joio cresce reto. O trigo, quando está maduro, ele se inclina. Pronto, é exatamente isso. E o fruto do joio é preto, né? É. O trigo quando está maduro, né? O trigo é amarelo. Então assim, nós, quando recebemos o Senhor e começamos a alimentar o Espírito, pela palavra, pela obediência, pela disciplina, nós passamos a nos inclinar às coisas do Espírito. Entendeu? E quanto mais nos inclinamos, mais o Espírito Santo vai nos enchendo. E a questão da carne é a mesma coisa. Quanto mais você vai deixando o Senhor, as coisas do Senhor, você vai vendo que as inclinações da carne vão crescendo. Daqui a pouco você não consegue nem mais ler a Bíblia, nem orar, nem nada, porque a carne não vai fazer isso. Verso 5, quem pode ler? Já foi lido, perdão, o 6. Porque o pendor
Tem uma outra versão? A mentalidade da carne é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Tá vendo? Como é que Paulo vai aprofundando, ó, vai cavando poço aqui? Vocês estão vendo Paulo cavando poço? E chamando a gente para cavar o poço com ele também? Tem mais uma outra versão mais simples? Parece que alguém tinha uma linguagem de hoje aí, ou a NVI. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Então você vê que a mente ela é um terreno de guerra. E como diz aquele ditado que todo mundo conhece, mente vazia, vocês lembram? É oficina do diabo. Se você não envolve a tua mente com as coisas do Senhor, fica aquele vácuo, né? O inimigo trabalha ali, né? Vamos ler o próximo? As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus. E de fato não podem obedecê-la. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Pode mais um. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como manda o Espírito como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas, se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Nem precisa explicar, né? Tá vendo? A gente só precisa crer e exercitar isso aqui. Que o Espírito Santo está acessível a todos nós. A natureza humana que foi afetada pelo pecado, ela é rebelde contra Deus. E aqui você tem a diferença, quem tem o Espírito Santo e quem não tem. Claro que o inimigo vai falar para um cristão fraco, tá vendo? Você não tem o Espírito Santo, eu falei que você não é nascido de novo. Falei que para você não tem jeito. Não, de fato para mim não tem jeito. Mas somos salvos pela graça mediante a fé no nosso Senhor. É uma questão, irmãos, de voltar a ter a vida no Espírito. Alimentar o nosso Espírito no Espírito Santo pela palavra de Deus. Por isso que Paulo diz assim, não vos embriagueis com o vinho onde há contenda, mas... Efésios 5, né? 19, ou 18, 19. Enchei-vos do Espírito. Você foi até onde, Fernando? Vamos seguir o 11. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte no sofrimento de Cristo, também tomaremos parte na sua glória.
puxa, quanta água temos aqui, né? Para cavar, explorar e desfrutar. Mas nós vamos terminar. Vou ressaltar duas coisas importantes, e na outra semana a gente medita mais nessa passagem de Romanos. A primeira no verso 11, que diz assim: se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, quer dizer, a morte não reteve o Senhor, nem o inferno, nada. Se esse Espírito habita em nós, né, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito em que vós habita. Normalmente a gente pensa que isso aqui é na ressurreição só. Que um dia nós vamos ressuscitar, né? E encontrar o Senhor. Mas parece que não é só isso que Paulo crê. Paulo está dizendo que o Espírito Santo, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele também vivifica o nosso corpo hoje. De todos os efeitos da morte na nossa mente, na nossa alma, no nosso corpo, no nosso ser, na nossa vontade, para que nós possamos viver uma vida que agrada a Deus. Nosso corpo, muitas vezes, em sua debilidade, ele respira morte, ele respira pecado. E é o poder de Deus que nos levanta. Certa vez apedrejaram Paulo e deram ele como morto. Daqui a pouco Paulo se levantou e voltou a pregar o Evangelho. E é isso aí. Quando a gente crê no Senhor, o Espírito Santo nos capacita de tal maneira que até esse corpo agora ele é afetado, a nossa mente é afetada. E nós precisamos crer nisso, que o Senhor ele renova a nossa mente, limpa a nossa alma, capacita todo o nosso ser para não vivermos escravos do pecado e da morte. Amém? Isso é digamos que é a expressão da ressurreição de Cristo em vida hoje em nossa vida. E sem essa vida, irmãos, como é que nós vamos servir a Deus? Então nós precisamos crer nisso, que podemos nos levantar e servir o Senhor. Ó, irmão, isso é maravilhoso, hein? Quando nós pegamos a história de muitos servos de Deus no passado, por exemplo, o irmão Spurgeon viveu cerca de 40 anos debaixo de uma luta de depressão. Um dia ele estava pregando, creio que com seus 23 anos para 25, num salão que eles construíram, o Metropólio, né? Cabia acho que 5 ou 6 mil pessoas, e alguém gritou que estava pegando fogo no local. O povo saiu correndo, e nisso aí pessoas foram pisoteadas e morreram lá, umas 7 pessoas, segundo um historiador. E ele entrou em depressão com aquilo. E aquilo perseguiu, essa debilidade, a vida dele por cerca de 40 anos. Você sabe o que é o maior pregador do século XIX para 20? Cerca de 6 mil pregações. E a pregação dele atingiu o mundo inteiro. E ainda hoje, mesmo depois de morto, a mensagem dele ainda é tão ungida. Mas todos aqueles dias, aquele homem sofria debaixo de uma peleja com a depressão. E como ele fazia? Ele ignorava e se levantava pelo poder de Deus e servia ao Senhor. Uns foram curados, outros não foram curados. Era o espinho na carne. E o Senhor permitia isso. Porque a Bíblia diz, usando Paulo, né? Paulo usando a palavra, diz assim, que o Senhor falou para Paulo sobre o espinho na carne dele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando o homem se agarra em Deus, por mais que ele tenha debilidades humanas, físicas, psicológicas, seja o que for, a graça de Deus é abundante, e diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Irmãos, precisamos crer nisso, que nós vivemos uma vida se arrastando. Entendeu? Mas a vontade do Senhor é que nós sejamos cheios do poder de Deus pelo Espírito Santo. E ainda que sejamos débeis e fracos como somos, mas pela fé nós servimos o Senhor na sua vitória. Esse é um aspecto que devemos nos levantar, e quanto mais você exercita isso pela fé, mais você vai ganhando vida e a sua carne vai perdendo todo o vigor para você servir o Senhor. É um exercício, irmãos. E o último versículo que eu vou ler
verso 13. Porque se viver de segundo a carne, o que vai acontecer? Morrereis, né? Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo. Nosso corpo exige bastante coisa, né? Se mortificar as obras do corpo, o que vai acontecer? Mas como é que mortifica as obras do corpo? Poder da mente, mentalização, promessa, voto, sal grosso? Como que faz isso aqui? O que o versículo aí está dizendo? Verso 13. Olha aí, irmãos. Está vendo o segredo? É uma vida debaixo do governo do Espírito Santo sobre nossas vidas. Quando nos unimos ao Espírito Santo pela fé, a vida ressurreta de Jesus passa a ser abundante na nossa vida. E por essa vida que não peca, por essa vida que não desobedece a Deus, por essa vida que é santa, essa mesma vida passa a reinar em nossa vida. Esse é o segredo da vida cristã. Uma vida sob a dependência da vida de Cristo que já está em nós. E ela se revela pela palavra, pela união com Deus, pelo Espírito Santo. Graças a Deus por isso, né? Os filisteus fizeram o que com os poços de Abraão que Isaac achou? O que eles fizeram? Ele vai entulhando, né? Até a vida parar de fluir. E como é que é conosco hoje, irmãos? Os filisteus representam quem? Você lembra? Representa a carne. Só mais um filme. Só mais um isso. Só mais uma preguicinha. E quando você vê, você entulhou. Você não lê mais a Bíblia, você não tem vida com Deus, você não serve. Você entendeu, irmãos? A carne vai enchendo até que o seu espírito fique sufocado e morra e a vida não flui mais. E agora todas as obras da carne voltam a aparecer novamente. Possamos cavar na palavra de Deus, na oração, viver uma vida poderosa com o Senhor e não satisfazer os desejos da carne por sermos como... Se nós exercitar o Espírito, que o Espírito precisa de exercício, assim como hoje é a geração da academia, né? Todo mundo lendo ou sabendo o quanto do benefício que é você praticar exercício físico, né? Isso é muito bom para todos os sentidos. Mas Paulo diz assim, o exercício corporal para pouco aproveita. Não é que ele não tem proveito nenhum, mas Paulo diz para pouco. Mas o exercício na consagração, na piedade, para tudo é proveitoso. Assim como você exercita o seu corpo e você tem uma dieta, então você faça uma dieta espiritual também e você exercita o seu espírito. Se você exercitar o seu espírito, você vai ficar musculoso, forte, robusto, uma dieta saudável e a carne, o diabo, o mundo, nada mais vai poder nos afetar, porque seremos cheios do Espírito Santo. Possamos nos alistar nessa academia, pegar a enxada, a pá e cavar nas águas da palavra, da oração, da comunhão, do serviço, da obediência e viver nas águas vivas do Senhor e sermos cheios do Espírito Santo. Deus nos abençoe, nos dê graça. Irmãos, e essa vida é uma vida de gozo, paz, fé, amor, mansidão, benignidade, paciência, longanimidade. É o fruto do Espírito Santo que é Cristo em nós. Deus nos abençoe. Graças a Deus.